Bom, então era isso que eu queria dizer. Acho que agora tá. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Agora iremos destituir a mesa para dar início à palestra do Paulo Alexandre. Desculpa, Papa. O Papa de Paulo Alexandre. Chama ao palco agora o diretor de Tecnologia, Empreendimento e Meio Ambiente da Sabesp, o senhor Lúcio e o senhor João Paulo Tavares Papa. Agora tá certo, hein? Ele reporta a cagada que faz. Boa noite, boa noite. Tá ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Essa turma lá do fundo não vai enxergar nada, mas está ouvindo. Boa noite, quero agradecer o convite. Passei por isso. Agora vai. Quero agradecer o convite da Unip por essa oportunidade de voltar a Santos. Não que eu tenha me afastado da cidade, eu continuo morando aqui, mas trabalhando em São Paulo. E é sempre bom poder estar aqui, perto das pessoas, perto da cidade, perto da família. Cheguei meia hora antes do horário, tive a oportunidade de dar um abraço no meu pai, na minha mãe, já valeu a descida da serra. Cumprimentar o professor Edson, o professor Ivan, a professora Paula, né? O Márcio Lara, que é professor aqui também da universidade, e é um profissional dedicado, profissional da engenharia, com quem eu convivo há 25 anos, né? Desde o nosso início ainda na Prefeitura de Santos, na área de trânsito e de transporte. Cumprimentar os alunos da universidade, são cursos de engenharia, como disse o professor Edson. Estou voltando a esse auditório, que é onde já estive por várias vezes, durante o tempo em que fui prefeito de Santos. Nós sempre tivemos na Unip uma parceria muito sólida. Aqui realizamos conferências, várias conferências municipais, de temas como saúde, assistência social, habitação, transporte. Estou me lembrando de algumas conferências duras, né, mas que realizamos aqui, enfim. É muito bom voltar a essa universidade, está crescendo, está apostando na Baixada Santista, apostando na juventude da nossa região, o que é sempre muito bom. O Márcio, quando me ligou, me convidando, desse ciclo de palestras, me encomendou que falasse, o que fosse possível falar sobre a área de atuação onde estou nesse momento, atuando na engenharia sanitária, e é exatamente o que eu trouxe aqui, mas eu procurei também fazer, disse o professor Edson há pouco, uma pesquisa sobre o campo de trabalho e algumas características da profissão, da nossa profissão nos dias de hoje. E me surpreendi muito com algumas informações que colhi, que eu queria dividir com vocês. Acho que são informações interessantes, para depois, na sequência, entrar na área específica, que é a área de saneamento básico. Hoje eu atuo na Sabesp. A Sabesp todos conhecem. A Sabesp talvez as pessoas não conheçam a dimensão dessa companhia nos dias de hoje. É a maior empresa de saneamento do Brasil, é uma das maiores do mundo, é uma referência hoje mundial em matéria de saneamento. E o saneamento é um campo muito interessante para jovens engenheiros, para recém-formados, é um campo
muito amplo, há um leque de oportunidades e de alternativas na área de saneamento. Acho que vale a pena, vocês que estão concluindo cursos ou estão no processo de formação acadêmica, dedicar um pouco da atenção pesquisando as alternativas, as oportunidades na área de saneamento básico. Especialmente no Brasil de hoje, onde nós temos ainda muito por fazer nessa matéria. Há um campo enorme se descortinando no país inteiro, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, em todos os estados da federação. Portanto, acho importante, interessante que uma atenção, um olhar mais atento à área de engenharia sanitária. Aliás, eu me recordo na primeira entrevista que fiz na Sabesp há 20 anos atrás, com o superintendente aqui da Baixada Santista, eu me apresentei nervoso, preocupado com a entrevista, e eu fui logo falando, olha, já para ele me dar um desconto, né? Eu dizia assim para o chefe da superintendência aqui, olha, eu sou engenheiro eletricista, que é a minha formação, engenheiro eletricista. E ele, o engenheiro da Goberto, naquela ocasião, me disse assim, olha, isso não interessa, não faz a menor diferença. Entrou aqui na Sabesp, somos todos engenheiros sanitaristas. Você trata de estudar, seja qual for a sua profissão, você vai virar um engenheiro sanitarista. Eu não esqueci esse primeiro contato, essa mensagem, que ficou gravada na minha memória, e hoje eu entendo mais do que nunca o que ele quis dizer. A engenharia sanitária é uma área apaixonante. As pessoas que entram nessa linha de atividade dificilmente saem, né? Acabam fazendo quase que a vida toda no saneamento. Mesmo depois que se aposentam, continuam atuando como projetistas, como gerenciadores, enfim. E de fato, na Sabesp hoje, engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, eletricista, que seja, não se apresenta como tal. Na verdade, somos todos engenheiros sanitaristas. Então, é uma atividade que exige uma formação específica e uma formação continuada, né? Na área que, como eu disse, é apaixonante e bastante ampla. Pronto. Não, nível sim. Vocês não vão enxergar certamente, mas eu daqui onde estou, eu consigo ainda enxergar esse tamanho de letra. Esse quadro do mercado de trabalho no Brasil, fonte IBGE, um levantamento bastante recente, mostra que nós temos hoje no país cerca de 50 milhões de empregos formais, né? Em diversas empresas, diversos tamanhos de empresas. Mostra também... E as empresas que mais empregam são as empresas maiores, são as empresas com mais de 500 profissionais, mais de 500 funcionários, né? E mostra também que a massa salarial, como é óbvio, é maior nessas empresas e que o salário médio dos profissionais que estão nas empresas com mais de 500 funcionários é o maior salário médio do país. Bem, e como estão os engenheiros nesse quadro de mão de obra formal em todo o país? 17% dos engenheiros contratados em todo o país são em empresas de até 49 funcionários, ou seja, nas pequenas empresas. 23% dos engenheiros contratados no Brasil estão ali naquela faixa intermediária entre 50 e 250 funcionários. 13% nas empresas de 250 até 499 empregados. E 47% de todos os engenheiros contratados estão nas empresas grandes. Acho que essa é uma informação relevante, certo? Quer dizer, a maioria, metade praticamente de todos os engenheiros que estão hoje empregados estão nas grandes empresas. Elas contratam mais engenheiros do que as empresas de porte médio e das empresas pequenas. Tem um outro dado muito interessante ali em cima, que ao mesmo tempo, uma informação
não muito boa, mas que apontando para o futuro é uma informação interessante. No Brasil, para cada 100 mil pessoas, nós temos 6 engenheiros. Apenas 6 engenheiros. Enquanto que em países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Japão, para o mesmo número de pessoas, nós temos 25 engenheiros. Essa informação, professor Edson, ela mostra que há um espaço para a engenharia na medida em que um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, cresce, se desenvolve, investe. Ou seja, é uma profissão nesse momento, pelo menos em expansão. Eu me recordo que alguns anos atrás eu estava em Brasília, saindo de manhã para uma reunião de trabalho, e no jornal da manhã dizia que estava faltando engenheiros no país. Eu tenho a impressão que isso foi há uns 3 anos atrás, aproximadamente. Havia um apagão de engenheiros no Brasil. Por quê? Porque a economia cresceu muito naquele ano, estava apontando um crescimento ainda mais vigoroso e faltaram engenheiros. Eu me lembro também que durante um pouco tempo os cursos de engenharia diminuíram de número de vagas, de oportunidades, enfim, as faculdades começaram a direcionar os seus esforços para outros campos de atividade, deixando um pouco a engenharia de lado. Né? E isso mudou. Né? Hoje, as universidades como essa aqui e outros tantos estão novamente acreditando, né? Aqui, na Unip. Em geral, o professor Edson está dizendo que os cursos de engenharia ultrapassaram o número de vagas dos cursos de administração. Mas, enfim, esse dado bastante promissor. Na medida em que o país cresce, se desenvolve, mais ele tende a contratar mais, a precisar de mais engenheiros por habitante. Né? E numa faixa bastante larga ainda, de 6 até o limite lá ideal, que seria 25 por 100 mil habitantes. Também dados do CONFE, o CONFE é o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, enfim, de agronomia, esse dado mostra quais são os ramos de atividade, os principais ramos de atividade que contratam engenheiros. Metade de todos os engenheiros contratados no país estão nos ramos que estão aqui: construção civil, serviços, administração pública, que é uma área bastante promissora também para engenheiros, como foi a carreira do Márcio, como foi a minha até hoje, de tantos colegas, fabricação de máquinas, equipamentos, eletricidade, gás, fabricação de produtos químicos e fabricação e montagem de veículos, de modo geral. Essas áreas, elas representam 50% de todo o corpo, né, de engenheiros e todo o campo de engenharia no país. Aqui a letra está difícil até para mim, mas são informações também que eu considerei bastante interessantes, professor Edson, me permite. Onde os engenheiros desenvolvem os seguintes aspectos, ou na formação ou na empresa. Bom, no primeiro item, consciência da responsabilidade ética da profissão. 63%, aquela referência lá em percentual, 63% desse tema é desenvolvido na faculdade, é desenvolvido durante a formação. E apenas 37%, ou seja, a escola tem mais importância num tema que é extremamente relevante nos dias de hoje: a responsabilidade ética da profissão. Capacidade para aplicar técnicas de engenharia, enfim, as técnicas necessárias de engenharia. Onde nós desenvolvemos mais essa atividade? Na escola, na formação. 57% da capacidade nesse tema ele é desenvolvido ainda durante a formação. Na empresa, os restantes 43%. Capacidade para conceber projetos de pesquisa nas empresas. Ainda nesse terreno, 56% dessas capacidades, dessas habilidades são desenvolvidas na escola, o restante apenas se complementará na atividade profissional. Comunicação, comunicar-se de forma eficaz. É muito difícil comunicar. Engenheiro, eu me recordo da minha formação, nunca tive uma aula de comunicação, nunca tive uma aula de português, nada.
na década de 80, o currículo de engenharia ele era totalmente focado, professora, para cálculo, né, para desenho, enfim, para disciplinas mais técnicas. É muito importante, em qualquer campo de atividade, a engenharia não é diferente, a boa comunicação. Né? A boa comunicação escrita, a boa comunicação oral. Vocês, como profissionais, certamente terão que falar em público, como eu estou tentando fazer aqui, não é fácil falar em público. Terão que escrever relatórios e a gente não dá muita importância para esse tipo de habilidade durante a formação. Mas na hora que chega no primeiro momento da atividade profissional, o primeiro relatório, o primeiro documento que terá que ser redigido, já coloca o profissional de engenharia diante de um grande desafio. Portanto, essa é uma habilidade importante e precisa ser desenvolvida ainda durante a formação. A engenharia agora tem no seu currículo, dá um pouco mais pelo menos um pouco mais de importância à comunicação escrita, comunicação eficaz, portanto. Capacidade de diagnosticar problemas relacionados com a engenharia. 53% dessas habilidades, segundo essa mesma pesquisa, são desenvolvidos durante a formação ainda, e apenas 47% na empresa. E capacidade de trabalhar em grupos multidisciplinares, que é também uma coisa muito importante em qualquer empresa hoje. As empresas trabalham de forma matricial e, portanto, a capacidade, a habilidade de trabalhar de forma matricial, em grupo, é fundamental e parte dessa capacidade é ainda absorvida e desenvolvida durante a formação. Uma outra questão que é importante para o mercado de engenheiros, segundo essa mesma fonte, que é o CONF, contratação de engenheiros. Onde os engenheiros desenvolvem os programas, aonde as empresas vão buscar os engenheiros, de que forma as empresas contratam os engenheiros. Naquele primeira linha ali, são programas de retenção dos engenheiros nas empresas. É muito pequena a parcela de empresas que procura manter programas, segundo ponto, de retenção dos seus profissionais. Apenas 18%, 82% das empresas não realizam esse tipo de esforço. Na segunda linha, programas para atração de engenheiros em final de formação ou recém-formados. Né? Apenas 21% das empresas fazem esse tipo de esforço. A maioria das empresas ainda não realizam esse tipo de tarefa e de esforço. Treinamentos específicos dos engenheiros recém-formados contratados pela empresa. Apenas em 41% dos casos isso é efetivado. Contrata estagiário ou trainee. Aí já cresce bastante o esforço empresarial. 64%, nas empresas, 64% dos funcionários, dos engenheiros, são contratados dessa forma. Eu sempre que posso, quando falo com meus sobrinhos, com pessoas conhecidas, amigos, indico que façam estágio, que comecem a trabalhar durante a faculdade. É o melhor dos mundos esse. Começar a trabalhar, pelo menos na minha opinião. Começar a trabalhar durante o curso. É muito difícil você levar todo o tempo de estudante, estudando apenas, depois procurar o estágio, depois procurar a colocação. Quando você consegue estagiar, você já praticamente está dentro do campo, do ambiente de trabalho, isso vai facilitar muito. Facilitar na formação e na sequência também da sua atividade profissional. E contrata engenheiros recém-formados, 89%, ou seja, a grande maioria das empresas procuram contratar engenheiros recém-formados. É uma boa notícia. Né? Aspectos importantes para a empresa e para a escola. Esse item faz uma correlação, até adiantei para o professor Edson, entre o que é muito importante para as empresas de engenharia e que, portanto, precisa ser priorizado na formação acadêmica. A pesquisa não foi feita a pesquisa de uma universidade. É uma pesquisa nacional, levou em conta aspectos que foram levantados em todas as universidades ou nas maiores universidades do país.
o resultado nos mostra dados muito interessantes. Enquanto as empresas valorizam muito o pleno domínio sobre conceitos como qualidade total e meio ambiente, preservação do meio ambiente, isso é um tema muito relevante no meio empresarial hoje. 92% das empresas levam isso muito a sério. Durante a formação acadêmica, esse tema tem importância, mas não tão forte como tem para as empresas. Portanto, qualidade, né? O tema qualidade e o tema meio ambiente é um tema que os estudantes e os professores também devem reforçar bastante, o máximo possível. Percepção do que acontece no mercado com a sua empresa e capacidade de identificar problemas e soluções. Também esse é um tema mais relevante para a empresa no mundo corporativo, no mundo empresarial, do que no momento da formação acadêmica. Conhecimento de aspectos legais e normativos. As empresas se importam muito com esse tema e as universidades, portanto, precisam dar o mesmo peso às questões de norma. Eu estava falando há pouco com o Márcio, essa era uma matéria que eu fugia na faculdade, né? Mas estou aqui chegando à conclusão em função da pesquisa que acabei de conhecer, e que é um tema muito importante. Pode ser matéria chata, mas são temas muito relevantes na vida profissional. Que mais? Sólido conhecimento em áreas básicas, isso nem precisa falar, né? É fundamental para o profissional ter conhecimento sólido em áreas básicas. Isso abre um campo muito grande para ele poder atuar e se desenvolver. Espírito de pesquisa. Esse é um tema que nas universidades é forte, bastante forte, e que também é importante no mundo empresarial. E domínio de língua estrangeira. Essa questão da língua estrangeira, acho que todos vocês estão bem conscientes, né? É uma dificuldade, mas é uma grande necessidade, arrumar um tempo, de alguma maneira, e se desenvolver, pelo menos em uma língua, pelo menos no inglês. São muitos os documentos, manuais, enfim, informações redigidas totalmente em inglês e que nós teremos que minimamente dominar esse idioma. Bom, e na questão da complementação da formação, né, especialmente para recém-formados, acho que é um pouco o caso que a gente está tratando aqui. Agora, tão difícil. Bom, para as empresas, dão uma grande importância para treinamentos promovidos nas empresas. As empresas dão ainda uma grande importância para cursos e simpósios. Aqui em Santos mesmo, em todos os lugares, em São Paulo, aqui na Baixada Santista, há inúmeras oportunidades de cursos paralelos, simpósios, feiras, que são importantes. São importantes para as empresas. E, portanto, são importantes também, são necessários para quem ainda está na formação. Eu me recordo, aqui em Santos nós temos um centro de convenções. Esse centro de convenções de Santos, ele tem recebido feiras das mais diversas naturezas. Por exemplo, eu sei que aqui tem o pessoal da engenharia de petróleo, né? Todos os anos, Santos recebe o mais importante evento de petróleo, da cadeia de petróleo e gás do país. Eu não sei se vocês já estiveram lá. Quem é de petróleo aqui? Tem ninguém de petróleo? Está lá, tem 2 gatos pingando. E aqui. Vocês já foram a esse evento? O evento que a cidade de Santos realiza todo o seu, se chama Santos Offshore. Já foi? Não? Não. Bom, enfim, os profissionais de todas as áreas de engenharia, eles estão permanentemente ligados em novidades, né? Novidades essas que você tem contato nas feiras, nos eventos, nos seminários. Portanto, é muito importante a participação permanente nesse tipo de evento. Muito importante. Muito bem. Mas nós temos tido aqui em Santos eventos em matéria portuária,
área aqui de Cubatão, como é que chama aquele de Cubatão? Megapolo de Cubatão, são várias alternativas, mesmo São Paulo, São Pedro, né? Da construção civil, enfim, eu quero dizer assim, se para as empresas é muito importante a participação de funcionários, de profissionais nesses simpósios, nessas feiras, mais ainda deve ser para o estudante. Tem um pouco mais de tempo para, enfim, para poder dispor para isso. Cursos de idiomas, como eu falei, cursos de pós-graduação, e não é tanto importante assim, pelo menos para o recém-formado, cursos no exterior. Né? Eu acho que isso é um outro momento, a empresa valoriza já para o engenheiro sênior, enfim, para o engenheiro mais experiente. A média, o engenheiro no Brasil, de um modo geral, tem ficado, a grande maioria, mas a parcela que mais representativa aqui, 33%, fica de 4 a 6 anos no mesmo trabalho, na mesma empresa. Né? A média brasileira hoje para a engenharia é de 8,1 anos. 8 anos de tempo de duração na mesma empresa. Para quem tem a vontade, o sonho de ficar assim, muitos anos na mesma empresa, muitos anos, 15 anos, 20 anos, procure a área pública. Né? Aquele que não gosta de mudanças na vida, não que ela seja menos desafiadora, não é isso. Mas a empresa, de uma geral, a empresa privada, acaba exigindo uma certa rotatividade para que a informação exata conforme os dados levantados pelo ponto. Bom, e aí o setor de saneamento. Essas primeiras informações, algumas me interessaram pessoalmente, por isso eu quis repartir aqui com vocês. Mas a ideia aqui era falar um pouco mais do saneamento, o que esse setor representa hoje no Brasil, quais as oportunidades que ele tem, o que vai acontecer daqui para frente. Márcio, professor de saneamento. Né? Vocês, alunos do Márcio, alunos da engenharia civil, pelo menos, devem saber que no Brasil o setor de saneamento é regido por uma lei federal que precisa ser estudada, essa lei, né? Não é apenas para ficar lá na prateleira, né? É importante no profissional, que é a Lei 11.445 de 2007. Ela define o conceito de saneamento e define as áreas do saneamento no Brasil. Hoje o saneamento brasileiro é composto por 4 áreas: produção e distribuição de água, coleta e tratamento e disposição final dos efluentes, dos esgotos. Ela é composta também por resíduos sólidos, que é um tema importante para o saneamento, e drenagem urbana. Então, todo esse campo de atividades, essas 4 atividades, está inserido na lei e enfim, nas normas relacionadas ao saneamento básico. E é uma área, como eu disse no início, fascinante, porque ela lida com a vida, com a qualidade de vida, com a saúde das pessoas. Não há saúde, não há qualidade de vida sem água de qualidade, sem esgoto adequadamente tratado. Não há vida natural também nos rios se nós não tivermos investimento em qualidade e eficiência no tratamento dos efluentes gerados. O Brasil é um país hoje urbano. A grande maioria da população vive em núcleos urbanos, em médias cidades e grandes cidades. E daí o desafio do saneamento ainda é maior, porque é uma área essencial para que a gente possa ter efetivamente qualidade de vida e saúde. Por isso é uma área fascinante. A pessoa que trabalha numa empresa de saneamento ou com o assunto de saneamento, ela sente na sua atividade, estou vendo aqui o Guiraco, né, trabalhou tantos anos na Sabesp, está estudando aqui, é isso? É um excelente técnico da Sabesp na área de informática. Tirou foto da informática. O Guiraco implantou a microinformática no tempo que chegaram os primeiros microcomputadores. Né? Enfim, foi um excelente profissional. E estava falando o seguinte, o trabalhador, o profissional da área de saneamento, ele tem a exata noção para que ele serve. Ele não serve apenas para fazer uma obra de saneamento. O funcionário da Sabesp que está lá tratando água, ele sente a importância que ele tem na vida das pessoas.
Ele sabe que ele ajuda a saúde das pessoas, na saúde das pessoas, a saúde das cidades, a qualidade de vida. Por isso, volto a dizer, é uma área que acaba fascinando aqueles que se dedicam a ela. O Brasil ainda é um país que tem muito a fazer em matéria de saneamento. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir nos últimos dias, o Jornal Nacional está publicando, está divulgando uma série sobre saneamento no país. Alguém conseguiu assistir aqui à noite? Então, né? Mas o Jornal Nacional, com uma mega audiência que tem, está fazendo um diagnóstico sobre o saneamento brasileiro de norte a sul. E o que o jornal está mostrando, a realidade que está sendo mostrada ali, é uma realidade ruim, e ao mesmo tempo que mostra quantas oportunidades nós temos no nosso país nessa matéria. Esses dois quadros mostram, do lado aqui esquerdo, né, é o quadro que trata de água. E essa cor que está predominando aí, a cor mais escura, são as cidades onde você tem tratamento de água acima de 90%. Mais de 90% da população com água tratada, com acesso à água tratada. Vejam que, mesmo um item tão essencial para a vida das pessoas, né, ainda tem uma boa parte do território brasileiro que não tem esse produto à sua disposição. E do lado de cá, do lado direito, é o quadro que trata de esgoto. E o melhor resultado ali que vocês estão vendo, que é o estado de São Paulo, o estado de Minas e o Distrito Federal, são os 3 estados, quer dizer, 2 estados e o Distrito Federal, que têm mais de 70% de coleta de esgoto. De coleta, não estou falando de tratamento. O resto do Brasil é isso que vocês estão aqui percebendo, né? Tem estados que têm 0 de coleta, estados com menos de 20%, né? 30%. Depois eu vou dar uma bronca, que eu avisei lá que esses números estavam muito pequenos, e eles falaram, não, mas a tela é grande. Enfim, mas aquele quadro dá bem uma visão, tá? De quanto o país ainda tem que fazer em matéria de saneamento. E aqui estão os números. Para que nós possamos atingir a universalização, que é o mínimo, não estou falando ainda de qualidade, estou falando de atendimento, quantidade. Né? Para que nós possamos atingir a universalização no país, nós teremos que investir 304 bilhões de reais. Né? A ideia, plano brasileiro, é atingir a universalização apenas em 2033, caso esse investimento seja feito. 304 bilhões de reais. Isso significa que a média atual de investimentos no país inteiro em saneamento terá que dobrar. Se nós conseguirmos dobrar o que fazemos hoje de investimento, nós chegaríamos no ano de 2033 com atendimento pleno em todo o território nacional. Volto a dizer, não estou falando de qualidade, mas sim da cobertura, né, do serviço. Esse quadro, ele não acrescenta muito, ele mostra que a grande maioria desses investimentos deverão ser feitos em áreas urbanas. É meio lógico, o Brasil hoje é um país urbano, e o recurso para áreas rurais ainda é muito pequeno em relação ao que temos que fazer na cidade. Bom, para o engenheiro no mercado de saneamento, são muitos os campos, né? Desde o planejamento da gestão de empreendimentos, aperta aí mais para ver. Na fase de planejamento e gestão dos empreendimentos, quando você está ainda pensando o que fazer, como fazer, que estratégia adotar, já é campo direto para engenheiros, específico para engenheiros. Na sequência, né, nós temos a decisão do investimento. Na decisão do investimento, também há terreno, há campo para o profissional de engenharia. Não exclusivamente, mas há campo. Depois, na elaboração do projeto, mais uma vez, a atividade é exclusiva da engenharia. Na sequência, obtenção de financiamento. Hoje o setor de saneamento é um setor altamente alavancado por financiamento. Financiamentos nacionais, da Caixa Econômica, via Ministério da Cidade,
financiamentos nacionais do BNDES, financiamentos internacionais, Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Japonês, JAI, enfim, são os grandes agentes de financiamento do saneamento. Pois bem, na fase de obtenção do financiamento, o trabalho da engenharia é também muito importante. E depois, todas essas fases preliminares esgotadas, chega a fase da execução dos investimentos e do gerenciamento. A execução é a obra, é a montagem, é o trabalho que tem que ser feito para a construção das instalações. E o gerenciamento, a fiscalização, né? A metodologia de avaliação da qualidade durante todo o processo de construção. Tudo é trabalho exclusivo da área de engenharia. O Estado de São Paulo, vocês conhecem bem a dimensão de São Paulo e a importância dele para a economia brasileira, é o Estado onde o saneamento está mais desenvolvido e é o Estado que tem aplicado maiores recursos na área de saneamento. Só na região metropolitana de São Paulo são 39 municípios. Vocês já ouviram falar do projeto Tietê, né? A despoluição do Tietê. O que é a despoluição do Tietê? É a universalização do atendimento de esgoto na Grande São Paulo. Vocês imaginam o desafio disso. 39 cidades, São Paulo capital, mas mais 38 municípios na Grande São Paulo, por onde corre um rio com baixíssima vazão. O Tietê nasce em São Paulo, depois ele corre em direção ao interior, então quando ele atravessa São Paulo não tem água, praticamente não tem água, e no entanto recebe contribuição de quase 20 milhões de habitantes. Então o grande desafio nosso na Sabesp, e não só de quem, dos municípios operados pela Sabesp, é exatamente atingir 100% de coleta, 100% de tratamento desses 20 milhões de habitantes, para que não chegue mais no Tietê, esse trecho inicial, com pouca água, né? Nenhuma gota de contribuição de esgoto. Vejam o desafio que é isso. E no estado de São Paulo, nós temos aí a população 40 milhões de pessoas, é mais do que muitos países, em 645 municípios. Bom, como é que se move hoje a Sabesp dentro desse conceito? Eu falei no início, a Sabesp hoje é a maior empresa de saneamento do país, uma empresa que tem 15 mil funcionários diretos, empregados na empresa, mas deve ter outros 15 mil, pelo menos, empresas que ela contrata, né? Empresas associadas do serviço, do sistema. É uma empresa, uma empresa que foi criada em 1973, ela esse ano faz 40 anos, é uma empresa que não envelheceu, ela está antiga, né? Tem uma diferença grande entre você ficar antigo e envelhecer. Quando você envelhece e morre, né? A Sabesp, ela é uma empresa tradicional, tem 40 anos de vida, mas se modernizou, se atualizou, uma empresa bastante atual, bastante moderna. Tem um patrimônio líquido de quase 12 bilhões de reais, atua em metade, um pouco mais da metade dos municípios de São Paulo, em 600, já mudou, são 665 municípios hoje, dois municípios recentemente se incorporaram, mas atende a 70% da população urbana de São Paulo. Está entre as 5 empresas, maiores empresas de saneamento, pelo número de clientes, empresas do mundo. Esse quadro interessante porque ele mostra que no Brasil, olhando para o mercado interno, a Sabesp hoje é a maior empresa de saneamento do mundo. Quando a gente olha o mercado aberto, mercado internacional, aí aparecem 3 empresas na frente, 2 empresas francesas e uma empresa espanhola, porque essas 3 empresas, elas operam não apenas na Espanha, não apenas na França, elas operam em muitos países, em vários continentes, e portanto tem uma dimensão mundial. Mas mesmo nesse quadro, a Sabesp figura no mundo entre as 5 maiores, é a 4ª maior empresa de saneamento. Esse é um outro aspecto importante, interessante, embora não voltado para a engenharia, mas voltado para a parte institucional.
institucional, da parte econômica. Como a gente viu ali atrás, o saneamento do Brasil ainda vai exigir muito financiamento, muito dinheiro de financiamento para obras, para novos serviços. Esses recursos não podem sair da tarifa. A tarifa de água, de esgoto, não é capaz de bancar os gigantescos investimentos que uma empresa como a Sabesp faz, e vale o mesmo raciocínio para Minas Gerais, vale o mesmo raciocínio para qualquer estado da federação. Então, o que resta a essas empresas que querem chegar à universalização é buscar investimento, buscar financiamento. Esses financiamentos, na grande maioria, são financiamentos internacionais. Por que eu estou falando isso aqui? O Marcos sabe bem, né, e alguns profissionais da prefeitura, que há dinheiro no mundo e muito dinheiro disponível para financiamento de infraestrutura. Há dinheiro sobrando no mundo para financiar a infraestrutura. Qual é a dificuldade? A dificuldade é a capacidade de pegar esse financiamento, tomar esse financiamento. Capacidade técnica. A Prefeitura de Santos, eu e o Márcio e mais um grupo de profissionais, levamos, professor Edson, cerca de 5 anos para obter o primeiro financiamento internacional da história da Prefeitura de Santos. E eu cheguei, em muitos momentos, a achar que nós não íamos conseguir. Né? Porque há dinheiro disponível, nesse caso em particular, com o financiamento do Banco Mundial. Alguém aqui mora na Zona Noroeste da cidade? Aquele programa que está sendo feito na Zona Noroeste, que chama Santos Novos Tempos, que é habitação e drenagem, é financiado pelo Banco Mundial, com sede em Washington, e para você tomar um financiamento desse, uma prefeitura, uma empresa como a Sabesp, uma Petrobras, enfim, tem mais estrutura. Mas foi um longo caminho, um árduo caminho, na fase de projeto, na fase de planejamento, na negociação com o banco e com os técnicos do banco, que vinham a Santos, como a gente vai ali na esquina, eles vinham a Santos, para ver cada traço, cada detalhe, cada conta. Né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esse é um campo para engenharia, para profissionais de engenharia. Pois bem, a Sabesp, como precisou caminhar fortemente rumo à universalização, ela abriu o capital. Hoje ela não é mais uma empresa do governo de São Paulo. O governo tem o controle, tem a maioria, tem exatamente 50,3% do capital da Sabesp. O restante está na Bolsa de Nova York e na Bolsa de São Paulo. O que significa dizer que é uma empresa, volto a dizer, que teve que se atualizar, se adaptar aos novos tempos, abrindo capital. Hoje ela é uma empresa meio governo e meio privada. E como tal, ela tem que se reger pela legislação de licitações, de contratos, pela legislação do poder público, e ao mesmo tempo tem que se submeter a controles externos. Um investidor europeu, um investidor americano, japonês, que tem ação na Sabesp, ele controla cada passo que a empresa dá, ele audita, verifica se as coisas estão sendo bem feitas. Se não estiverem, ele sai, né? Vende a Sabesp, foge. Eu tiro o dinheiro dele daquele investimento. E foi através da abertura de capital que a empresa, que a Sabesp, conseguiu alavancar recursos necessários para dar o salto que deu, que vocês vão ver a seguir, de investimento, de dinheiro necessário para investimento, sem onerar muito fortemente as tarifas praticadas. Essa curva, esse gráfico mostra exatamente a partir do momento em que a Sabesp entrou na Bolsa, abriu um capital, como ela alavancou os seus índices de investimento. Hoje é uma empresa que investe, em média, 2,5 bilhões de reais todos os anos, em obras novas, novos sistemas. Com o salto que demos, abrindo o capital, chegamos hoje a esses índices que estão aqui: 99% de abastecimento, distribuição de água para os nossos municípios, clientes dos municípios ordenados, 83% de coleta e 77% de tratamento dos esgotos coletados. As nossas instalações são muitas, muito grandes, algumas muito complexas, espalhadas por todo o estado, 214 estações de tratamento de água, 67 mil quilômetros de rede de distribuição de água, 502 estações de tratamento público, 45 mil quilômetros de redes coletoras de esgoto.
digamos, parque de equipamentos bastante robusto, bastante complexo. Os programas que a Sabesp desenvolve hoje, alguns são daqui, são muito perto da gente. Os dois primeiros, Onda Limpa, Baixada Santista e Onda Limpa, Litoral Norte. O programa tem esse nome, Onda Limpa, Associação ao Mar, porque sem coleta e sem tratamento de esgoto nas regiões litorâneas, nós temos problemas de saúde, mortalidade infantil, qualidade de vida ruim e o mar poluído. Então, o programa foi batizado de Onda Limpa, financiamento da JICA, que é a agência japonesa de financiamento, de infraestrutura, e ele está relacionado a todas as cidades da Baixada Santista e também do Litoral Norte. São grandes, muita rede coletora, grandes estações de tratamento de esgoto e emissários submarinos. O programa Água no Litoral é um programa que visa até o final deste ano, e isso vai acontecer, concluir as estações de tratamento de água para que na Baixada Santista não tenha, no pico do consumo, e esse pico, professor, hoje, eu antes de sair de São Paulo para vir para cá, estava numa reunião da diretoria da Sabesp tratando exatamente disso. A Baixada Santista tem que dispor de uma estrutura de tratamento de água, capaz de prover água, produzir água, naquele pico que começa no dia 30 de dezembro, que se estende no mar até a primeira semana de janeiro e acabou. São, vamos dizer assim, forçando bastante 10 dias em que o consumo de água na nossa região é 6, às vezes 8 vezes maior do que o consumo médio do ano. Então, vocês imaginam a estrutura, o custo, o investimento que tem que ser feito em estações de tratamento de água, em tubulações, adutoras, enfim, para suprir uma população que estoura, quem mora na Praia Grande, bastante gente mora. A Praia Grande tem hoje 220, 230 mil habitantes, mais ou menos isso, né? 240 mil. E na temporada chega a 1 milhão de pessoas na Praia Grande. Não estou exagerando, é o que acontece. Né? E nessa temporada, nesses dias, o sistema de abastecimento, principalmente produção de água, tem que estar dimensionado, preparado para produzir essa água toda. Mas depois do dia 10 de janeiro, aí volta, mesmo com a região cheia, fica cheia, mas fica assim o dobro da população. Né? Cai significativamente o consumo, e aí depois, quando acaba a temporada, ele volta ao que é 11 meses do ano. Né? Então, esse programa de abastecimento, mas também ninguém aceitaria chegar no final de ano, nem o turista, e muito menos quem mora aqui, chegar no dia 31 de dezembro e não ter água para tomar banho. Certo? Então, esse é um programa importante, tem que ser feito. É muito dinheiro, mas tem que ser feito. Depois do programa metropolitano de água, vocês podem imaginar, eu trouxe algumas fotos aqui. Aliás, aproveitar a oportunidade para fazer um convite a vocês, se quiserem conhecer grandes sistemas de produção de água, companhias, professores, enfim, tanto aqui em Santos, na Baixada Santista, quanto em São Paulo, na Sabesp está à disposição, eu me boto à disposição para organizar, vale a pena. Vale a pena fazer uma visita numa instalação, numa estação de tratamento de água, de esgoto, em qualquer lugar do mundo. E aqui em São Paulo nós temos as maiores e mais complexas instalações do mundo. Esse programa de metropolitano de água, eu me recordo que na década de 90, São Paulo, capital, cidade mais rica do país, havia rodízio de água. Vocês lembram disso? Se alguém, é que vocês são muito novos, mas na década de 90, as casas em São Paulo recebiam água um dia e ficavam 2 sem água. Por bairro, né? De forma setorizada. Hoje isso não acontece mais, porque o sistema foi bem aperfeiçoado, mas vocês imaginam, 20 milhões de pessoas consumindo e do jeito que o brasileiro consome. Acho que não tem país no mundo em que as pessoas tenham menor consciência de como lidar com a água, com esse bem infinito que é a água, do que o Brasil. Porque nós estamos muito, em comparação com os países mais desenvolvidos.
Depois nós temos vários outros programas, programa de redução de perdas, o Tietê, como eu já falei um pouco do Tietê, é um rio de pouca vazão, muito pouca água, que corta uma região de 20 milhões de pessoas, e sobre perdas, também é um tema importante para estudo, para interesse profissional. O Brasil perde 40% de toda a água dos produtos. 40% é jogado fora. Então, para as empresas de saneamento, programas, obras, enfim, iniciativas para reduzir as perdas físicas de água são vitais. Né? Às vezes, perdendo 1%, reduzindo em 1%, você evita construir várias estações de tratamento de água. A perda da Sabesp, a menor do país, ainda é muito alta, é de 25%. A nossa meta é chegar até o final da década em torno de 15%. O melhor país do mundo, em termos de perdas, é o Japão, perde de 6% a 8%. Aí já é uma coisa de japonês. Nós não vamos, acho que tão cedo chegar nisso. Nesse período de crescimento dos investimentos, no caso da Sabesp, foram 20 bilhões, depois que ela abriu o capital, 20 bilhões de reais de investimentos, gerando 1,6 milhão de empregos, diretos e empregos indiretos. Falar um pouco do perfil, já que eu estou fazendo tanta propaganda da Sabesp, o perfil do profissional da empresa. Né? Primeiro, em relação à categoria profissional, ali aquela pizza ali de cima à esquerda. Dos 15 mil funcionários da empresa, 602 são funcionários de nível gerencial, são chefes, são diretores, superintendentes, chefes de unidade. 2.700 são de nível universitário, então podemos considerar, a grande maioria dos chefes da Sabesp são engenheiros, uma boa notícia para vocês. Uma empresa de engenharia, né? Então uma confraria lá de engenheiros. Não é isso, Graça? Então, se somar ali 2.700 com mais 600, vocês veem que nós temos mais de 3.200 profissionais de nível universitário na empresa. Depois, nível técnico, 6.300 e operacionais, eu não estou enxergando 5.000. E tem também um contingente bastante grande de empresas que são contratadas pela empresa e pela Sabesp, que tem uma quantidade grande de funcionários operacionais. O tempo na empresa, aquilo que eu falei no início, primeira faixa, né, cerca de 2.600 funcionários da Sabesp têm apenas 3 anos de empresa. Aliás, a Sabesp vai fazer um concurso agora, nos próximos dias, até o final do ano, fiquem atentos. Cerca de 1.000 funcionários têm de 4 a 10 anos, 6.500 de 11 a 20 anos, e olha que coisa interessante. 5 mil funcionários da empresa têm mais de 20 anos de casa. Isso mostra aquilo que eu disse no início. Né? O trabalhador, o profissional de saneamento, ele se engaja no saneamento. Se puder, ele faz a vida toda, a carreira toda no mesmo trabalho. Junto comigo, na diretoria que eu estou nesse momento, os meus melhores quadros, melhores profissionais, alguns, professor Edson, têm 35 anos de empresa. Estão estudando ainda, fazendo cursos, se desenvolvendo, são figuras assim que a empresa, diria a vocês, não pode abrir mão, com 35 anos de vida profissional. Na questão da idade, também não estou enxergando, mas vocês veem que tem um número enorme ali, no último quadro, acima de 50 anos, tem 5 mil funcionários. Que tem correlação com aquele dado anterior. A informação que não é boa para as mulheres, tem uma empresa muito masculina. Né? Tem 12 mil funcionários homens e apenas 3 mil mulheres. Então é ruim esse particular, né? Precisa melhorar. Né? E tem muito que avançar. E as mulheres precisam se interessar também por esse setor, que tradicionalmente também sempre foi um setor muito masculino.
Bom, e os campos, e aí eu já vou caminhando para encerrar, para quem tiver tempo, enfim, ficou à disposição aqui também para troca, para responder perguntas, se tiverem. Mas os campos, eu falei que é um leque de alternativas de trabalho na área do saneamento. Um dos campos importantes que temos no saneamento hoje é a área de oceanografia, e tudo que está relacionado com oceanografia. Por quê? Toda a costa brasileira, e o Brasil é um país urbano e é um país costeiro. As grandes cidades brasileiras, as maiores cidades brasileiras, estão na costa, estão no litoral brasileiro. O sistema, os lançamentos de esgotos, portanto, esgotos tratados no país inteiro, nessas grandes cidades, são lançamentos no mar. Então, o estudo do comportamento de marés, comportamento do hidrodinâmico, enfim, de baías, de rios, né, e da costa brasileira é algo muito importante do saneamento. De que forma nós vamos dispor adequadamente desses efluentes. Portanto, essa é uma área importante, modelagem, monitoramento de qualidade de água o tempo inteiro. Todo o corpo d'água que recebe qualquer efluente é monitorado o tempo inteiro por lei, por obrigação legal. Portanto, essa é uma área fundamental. Aqui na Baixada, pode mostrar mais. Essa foto mostra, foi uma noite, 3 anos atrás, onde nós transportamos o emissário submarino de Santos tem 4 quilômetros, mar adentro, né? E ele teve que passar por uma reforma, porque ele é um equipamento da década de 70, no final da década de 70, e a reforma foi a construção de um tramo final, de uma extensão de 400 metros, com difusores, que são pontos de lançamento, uma espécie de chaminé de lançamento, para melhor diluição desse efluente. E essa noite aí, eu até acompanhei esse procedimento, né? Foi o transporte do emissário, desse trecho de 400 metros, foi construído ali no Guarujá, do lado da Wilson Sons, foi transportado pela Baía de Santos, foi alinhado, e no dia seguinte, acho que até a foto na sequência que mostra esse trecho aqui, no dia seguinte, esse trecho que é construído de PAD, polietileno de alta densidade, ele foi milimetricamente afundado, certo? Até o ponto de conexão, e é o trecho final do emissário, ou seja, da onde são lançados hoje, aqui da ilha de São Vicente, Santos de São Vicente, cerca de 5 mil metros, 5 mil litros por segundo de efluente. Então, a cidade de Santos, na parte insular, não estou falando da área continental de São Vicente, não. A parte insular de São Vicente, mais a parte insular de Santos, gera por segundo 5 mil litros de esgoto tratado, e esses 5 mil litros são lançados nesse emissário. Portanto, a decisão, ponto de lançamento, a dinâmica hidráulica, né, daquele ponto de lançamento, tudo isso são áreas importantes de estudo e de desenvolvimento na área de saneamento. Esse trecho aqui já é o emissário submarino da Praia Grande. Quem mora na Praia Grande sabe que a Praia Grande hoje tem 3 emissários submarinos, né? E o terceiro, mais novo, que é o subsistema 3, que é já lá no trecho indo em direção a Mongaguá. O 3, esse terceiro emissário, ele foi construído em São Vicente, foi transportado, a mesma coisa. Aí já é o trecho, o emissário todo. Foi transportado até o subsistema 3 da Praia Grande, e lá ele foi plantado definitivamente. Outra área importantíssima, e eu estava falando para o professor Edson, no saneamento do mundo todo, está ganhando muita força a área de automação. Por quê? Vocês imaginem uma estação de tratamento pequena, nós temos várias estações pequenas, tratamento de água, tratamento de esgoto, muito distante, né? Distante da área urbana. E é da natureza das estações de tratamento de esgoto estarem distantes de área urbana, né? É fundamental hoje que essas instalações sejam automatizadas, né? Não tem mais muito sentido transportar funcionários, operadores, para ficar acompanhando o funcionamento, por exemplo, de uma estação de tratamento de esgoto, que poderia perfeitamente funcionar de forma automática. Então, no Brasil ainda há um campo muito grande, na Sabesp em particular, para avançarmos em automação. Então,
para quem trabalha na área de engenharia elétrica, engenharia de produção mecânica, enfim, uma série de cursos aqui que estão indiretamente relacionados à automação. Tecnologia de informação também. Engenharia na área eletromecânica. Essa é uma foto de uma estação elevatória de água, nesse caso de água, uma estação pequena, viu? Tem uma foto aqui da região de Praia Grande, enfim, nem sei qual é, porque não botaram ali não, mas é uma estação pequena. Os equipamentos de saneamento são equipamentos muito grandes, são bombas de grande porte, de grande vazão, enfim, e exigem muito trabalho na área eletromecânica. Na área de hidráulica, né, de cálculo hidráulico, enfim, esse sistema Guaraú é o maior sistema de produção de água de São Paulo. Fica lá na região da Cantareira, sistema Cantareira, vocês dão uma olhada ali, são as entradas de água, para depois passar por tratamento e depois distribuição. Portanto, hidráulica é um tema muito relevante na área de saneamento. Mais uma vez, essa represa, Itaiatupeba, que é o sistema do Alto Tietê. Fica lá na região de Suzano, Mogi e Itibamirim. Esse corte mostra, professor, a complexidade. São Paulo, qualquer cidade do mundo, né, está indo buscar água cada vez mais longe. Então, vocês imaginem ir buscar água a 70 a 80 quilômetros de distância de um grande centro. O projeto prevê represas, túneis cravados em rocha, passando por baixo de montanhas, maciços rochosos, grandes tubulações, grandes adutoras, estações elevatórias muito grandes. Nesse caso aqui, a água para chegar lá da represa de Itaiatupeba até chegar em São Paulo, passa por todas as montanhas aqui, cortando as montanhas, ou seja, trabalho de geologia, trabalho de engenharia civil, de cálculo estrutural e outros campos. Na área de esgoto, essa aqui é uma obra que eu estou tocando lá, a minha equipe está tocando. Faz parte do projeto CT. É um interceptor de esgoto que vai chegar até a estação, que é a maior estação da América Latina de tratamento de esgoto, que é de Barueri. Isso aqui parece um pouco um metrô, não parece? Porque a tecnologia adotada é a mesma do metrô. São grandes ferramentas de corte, são máquinas de corte. Vocês imaginam, nós estamos fazendo em São Paulo, capital, redes de esgoto o tempo inteiro. São Paulo, primeiro, não pode parar, né? Já para sem fazer nada, mas fazendo uma obra. Então, todas as nossas obras são feitas por método não destrutivo. Ou seja, são grandes equipamentos complexos, que vão fazendo túneis, vão furando a cidade por baixo, sem praticamente nenhuma interferência com o meio urbano. Essa aí é uma vista de uma das obras nossas, de um dos interceptores de esgoto. Por aí, depois de pronto, vai passar boa parte dos esgotos de uma das regiões de São Paulo. Aqui uma foto de alguns equipamentos utilizados, são esses shields, máquinas de perfuração, de diâmetros menores do que aquelas que são usadas para metrô, mas é o mesmo conceito. Né? Ferramentas de corte que vão girando e vão cortando o solo, seja ele solo mole, argila, seja rocha, sã, o que vier pela frente tem que ser encarado. E aqui algumas das nossas instalações. Olha, essa estação de tratamento do Guaraú, que fica no sistema Cantareira, estão vendo ao fundo lá, é São Paulo. Uma estação de tratamento de água, ela tem que ter um cuidado todo especial. Ela tem que estar em local preservado, tem que buscar a água mais limpa possível e, ao mesmo tempo, tem que estar mais perto possível da cidade. E aí são coisas que nem sempre se encaixam, certo? Quanto mais perto da cidade, além de preferencialmente estar em pontos mais altos, mais elevados, para facilitar o escoamento dessa água. Essa estação é uma que vale a pena visitar. É uma das maiores do Brasil, a estação do Guaraú. Essa aqui também é uma outra estação, numa área muito preservada. Toda a visita à estação de tratamento de água é muito bonita também pelo ambiente, porque são represas, são locais muito preservados. Aqui é a estação do Alto Cotia,
Esse prédio aí é um escritório, não é? Bonito escritório, né? Não parece escritório? Parece, né? Parece o prédio aqui da Unir, nesse todo envidraçado. Isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto aqui de Santos, ali no José Menino. Porque, ao mesmo tempo que as instalações, né, no caso concreto, uma instalação dentro de um bairro extremamente residencial, um bairro, né? Que é o bairro do José Menino, do lado do Parque do Orquidário. Ali, até bem pouco tempo, funcionava a mesma estação de tratamento aberta. Quem morou por ali sabe dos problemas de ruído, das máquinas, das bombas, tudo, e de odor, né? Do odor predominante na região do José Menino. Pois bem, hoje é uma tendência para o saneamento moderno, instalações fechadas, com todos os gases tratados, enfim, essa instalação continua no mesmo lugar, só que a partir do momento em que ela foi toda modernizada, né, hoje na região toda do Orquidário não há ruído nenhum e não há odor nenhum. Então todo o esgoto gerado em São Vicente e Santos vai para lá, é processado, tratado, lançado no emissário submarino e de forma amistosa com a população que está no entorno. Então esse é um tema muito importante também na área de saneamento, de criar condições de amistosidade com o meio urbano. Aqui a estação de tratamento de esgoto de Suzano, quando a estação está muito distante, e tem muitos casos assim, na Grande São Paulo, no interior, cidades pequenas no interior, instalações menores, distantes da cidade, elas podem ser abertas e convivem tranquilamente com o ambiente. Essa foto aqui, quem tiver curiosidade, está convidado a visitar. A água que vocês beberam hoje, aqui, se alguém bebeu água aqui, no bebedouro, veio desse túnel. Esse é o reservatório de água de Santos. E como Santos não tinha lugar para a construção de um reservatório das dimensões necessárias, esse reservatório tem 110 milhões de litros de água. E ele fica ali entre o Morro do Voturuá, em São Vicente, e o bairro do José Menino, em Santos. Foi todo escavado na rocha, e essa adutora aí é apenas a ligação de uma câmara com a outra, que são duas câmaras, para poder limpar uma, isolar a outra, enfim. E o grande reservatório, na verdade, o equilíbrio do abastecimento de água de toda a Baixada Santista vem dessa obra que foi projetada e construída na década de 70. Naquela época, essa pedra toda que saiu daí, né, vocês imaginam que seria